Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o chefe Fábio Correia, especialista em chocolate, e sou eu quem vou ajudar você a transformar os seus chocolates comuns em chocolates que se vendem sozinhos, tendo segurança e sem fazer aqueles chocolates que derretem na mão, tá? Hoje nós vamos falar sobre como que a escolha dos ingredientes podem fazer com que você melhore as suas vendas de chocolate. Então, se você está a fim de melhorar aí as vendas dos seus chocolates, ou se você tem algum tipo de dúvida com relação à escolha de ingredientes para fazer as suas produções, você está no lugar certo. Hoje eu trouxe um convidado especial para falar com você, que é um camarada que faz... ele faz uns bolos, cara, incríveis. Uns bolos lindos, e ele é o criador de um produto que ele utiliza para cobrir os bolos. Eu já vou chamar inclusive ele aqui. Hoje a gente vai falar com Áureo Magalhães, o nosso Mr. Cake. Olá, meu professor! Na área! Que honra falar com você, cara! Prazer todo meu! Que honra estar aqui contigo! Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre um tema que eu considero muito importante, porém pouco pensado. As pessoas sabem que é muito importante, mas nem sempre dão a devida atenção para a escolha dos ingredientes que vão fazer na hora de produzir. E antes da gente já entrar no tema aqui, antes de eu iniciar o nosso assunto, eu quero que você se apresente um pouquinho para a galera que está aqui, que não te conhece ainda. Quem é o Mr. Cake? Ou melhor... Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui. Meu nome é Áureo Magalhães, sou chefe de confeitaria. Também sou criador do Ganache Cream, que o chefe já adiantou aí para vocês. É uma cobertura à base de chocolate mesmo. É uma ganache um pouco mais estilizada, um pouco diferente. E... nós desenvolvemos essa cobertura em meio a um grande apelo por uma cobertura que traga mais sabor, que traga mais estabilidade, principalmente para ambientes um pouco mais quentes. E aí nós começamos a trabalhar ela desde 2018 e lançamos recentemente, aí está com 6 meses aproximadamente que nós começamos com o nosso curso online de formação em bolos com Ganache Cream. E aí estamos aí trabalhando, já temos aí 3 turmas e estamos indo para a 4ª. Mas quero dizer que é um prazer estar falando com você, é um prazer falar um pouco mais sobre o meu trabalho e é uma honra estar aqui contigo, cara, de verdade. Isso, pai, tamo junto, tamo junto. O Fábio é um grande chocolatier, grande professor, na verdade é um dos poucos professores que eu conheço que trabalha com chocolates da forma que ele trabalha, e por isso que é um grande prazer mesmo estar aqui hoje. Que esse prazer é nosso. Vamos, eu costumo dizer que eu quero ajudar a elevar o nível da confeitaria no Brasil. Então vamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Áureo, vamos começar o seguinte, para a gente iniciar já o nosso tema já com os 2 pés no peito, Vamos. né? Eu já vou destruir um pouquinho, desconstruir um clichê que existe na confeitaria, muito utilizado, que é a galera que fala que sempre utiliza ingredientes de qualidade. Um dos recursos que a pessoa que trabalha com confeitaria, principalmente, isso é mais comum nos novatos, né? Da galera que está começando há pouco tempo, até ali no início do intermediário, o pessoal ainda se apoia no clichê de dizer que utiliza ingredientes de qualidade para talvez justificar algum preço maior ou tentar se diferenciar de alguma forma. E eu não gosto dessa fala. Eu já chego logo dizendo o seguinte: ingredientes de alta qualidade é o básico. Inclusive, gente, vamos usar esse mantra, tá? Repitam comigo, por favor. Ingredientes de alta qualidade é o básico. E eu queria saber de você o que você pensa disso também. Com certeza, com certeza. Nós falamos um pouco mais cedo sobre o que nós iríamos tratar aqui e realmente
o básico, todo mundo está querendo uma fórmula mirabolante para tentar trazer um produto de mais qualidade, né? E o que eu vejo é que o básico, ele vem sendo tentado desconstruir, como, por exemplo, um bolo amanteigado, da qual a pessoa retira ali a manteiga, que traz o nome amanteigado para ele, e a pessoa começa a utilizar algum outro tipo de gordura para tentar substituir, para tentar reduzir o custo. Ainda que a gente saiba que muitos ingredientes elevaram o preço da matéria-prima, mas eu considero super importante respeitar o básico, né? E você tentar descobrir o melhor ingrediente que você quer através de testes e testes. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo na Páscoa. Eu sempre tive alguns ingredientes que, querendo ou não, a gente tem as nossas preferências, né? Já está acostumado a trabalhar. Mas no momento em que acaba a matéria-prima, por exemplo, na Páscoa, acabou matéria-prima, acabou chocolate em tudo quanto foi lugar. E aí você se vê desesperado. Você não sabe o que é bom, o que não é, porque você não testou antecipadamente os ingredientes, né? Então eu já estava acostumado a utilizar um tipo de chocolate. Até separei alguns aqui agora, né? Tenho aqui alguns chocolates, etc e tal, para mostrar depois aí para a galera. E aí eu me vi deparado numa situação onde eu não conseguia escolher os chocolates que eu ia utilizar na minha Páscoa. Porque eu não testei antecipadamente. Estava acostumado aqui com a Cical, com uma parada, né, aqui os ingredientes belgas, etc. e tal. E aí eu não sabia qual escolher, porque, enfim, nunca testei. E aí o que eu fiz? Fui para o campo de batalha na semana de Páscoa ali, fui buscar testar os chocolates. E estava muito difícil de encontrar e os preços elevadíssimos já. E, cara, aprendi o primeiro item que eu coloquei aqui para a gente descobrir qual que é um dos ingredientes de qualidade, nada mais é do que o campo de batalha, testar coisa nova. Nem sempre o mais caro significa ser o melhor e nem sempre o mais barato significa ser o de qualidade inferior, né? Então, campo de batalha, testar e, como você falou, respeitar sempre o básico. É ali onde você brilhantemente passa as suas aulas e diz ali qual que é os ingredientes que se deve utilizar e a galera precisar respeitar isso. Deixar para fazer os testes de substituições de matéria-prima, né, que é o básico, depois que você já tiver um grande domínio sobre o ingrediente. Estudar primeiro os ingredientes a fundo e aí depois entrar lá no laboratório, na sua cozinha no caso, e começar a testar qual que vai ser o efeito que vai dar isso aqui, qual que vai ser a reação, no meu paladar, como é que vai ficar, será que meu cliente vai gostar? A tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, respeitar o básico é fundamental. Não, você foi brilhante, porque é exatamente isso que eu falo para toda a galera que me segue, para todos os alunos, sempre quando eu dou uma receita, eu falo inclusive assim, ó, eu estou passando uma receita para você que eu já testei e que eu já sei que funciona. Então, o que você tem que fazer? Fazer, reproduzir exatamente do jeito que eu estou orientando. A partir do momento que você tem segurança do que vai acontecer na receita, do que deve acontecer na receita e do que pode acontecer de errado, a partir do momento que você conhecer o que cada ingrediente está fazendo ali, aí você tem a liberdade para você poder mudar. Porque um dos grandes erros, e olha, eu vejo isso todo dia, eu tenho quase certeza que você também. A gente dá uma aula, a gente passa as instruções e a primeira pergunta que aparece é: posso trocar isso por aquilo? Cara, a minha resposta é não, não pode. Faz primeiro o que eu estou falando, depois você pode. Depois você vai saber como trocar. Porque simples, se eu for... teve até um caso recente de uma aluna me mandou, recente mesmo, foi esse final de semana, mandou um e-mail perguntando a respeito de formulação de ganache. Né? Se existia alguma fórmula padrão para ganache, chocolate ao leite, amargo e branco. E se eu poderia passar para ela. Aí eu falei assim, não, não posso. Mas não porque eu não quero, é porque não dá. Eu não consigo te dizer qual receita que você tem que seguir, porque
a receita de trufa que eu ensino no meu curso, por exemplo, vamos supor, uma trufa de chocolate ao leite. Ela serve para aquele creme de leite, para aquele chocolate, naquela proporção. Se vai ter glucose, se não vai. Se vai ter bebida, se não vai. O conjunto de todos os ingredientes, cada um na sua quantidade, cada um no seu percentual de gordura, cada um na sua quantidade de açúcar. O conjunto disso é que faz o produto trufa, nesse exemplo que eu estou dando. Então, eu não consigo te falar, ó, usa X gramas de cada ingrediente, porque eu não sei qual a marca de chocolate você está usando, qual o percentual de cacau que ele tem, quanto de gordura que ele tem, e etc. Então, isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. E é importante a gente saber escolher os ingredientes, mas você só vai saber escolher os ingredientes quando você souber qual é a consequência desse ingrediente dentro da receita. O que ele faz na receita. Inclusive, tem uma história que eu já tenho algumas, né? Mas tem duas histórias interessantes para contar aqui para você. Que teve uma vez que a gente comprou alguns chocolates e algumas coberturas para a gente, principalmente da aula, a gente tá sempre pegando coisa diferente, nova, que nunca viu, tudo mais. E eu tinha em casa uma que eu não tinha usado. Se eu não me engano, era cobertura. E a gente resolveu fazer uma mousse de marshmallow, simplesinha, caseira, né? Derreter um marshmallow com creme de leite, um leite condensado e a tal cobertura, que seria o chocolate. Fizemos, derretemos, batemos, ficou bonita, foi para a geladeira. Quando isso firmou, cara, sem sacanagem, deve ter feito um dedo de gordura em cima, assim, da mousse, que tornou a mousse impraticável de consumir. E isso tem total relação com o produto, nesse caso, da cobertura que eu estava usando. Não significa que era um produto ruim ou bom. Para o que eu queria, era um produto ruim, porque não trazer o resultado que a gente queria. Mas, pô, Fábio, mesmo assim você fez, cara, eu falo o seguinte, eu sou ser humano como qualquer outro que está aqui. Na minha casa, às vezes, vai faltar alguma coisa, às vezes eu vou querer usar outro porque eu não tenho aquele, porque aquele chocolate ficou na empresa, não está em casa. A gente é ser humano, a gente vai no banheiro e faz número 1 e número 2 igual todo mundo, né? E eu falei, fazer com esse daqui, vamos ver o que acontece. E não rolou, fez uma capa de gordura e eu tive que jogar fora, ficou ruim. Esse é um caso. O segundo caso foi na minha confeitaria, quando eu tive confeitaria de 2015 e 2017. E quando a gente é dono de um negócio físico, você já deve ter vivido isso também, a gente está... tem até se eu não me engano, é a Bíblia Diniz que diz que... Se eu tiver errado o nome dele, me perdoe, mas eu acho que foi a Bíblia Diniz que disse uma vez. Que custo é igual unha. Você tem que estar sempre cortando. Né? E aí, nesse pensamento, a gente estava fazendo canoles de pistache e a gente resolveu testar uma outra pasta de pistache, diferente do que a gente queria, diferente do que a gente estava acostumado. Pagamos um valor bem mais barato, mas, cara, que troço! Foi uma pasta totalmente líquida, que mudou completamente a consistência do meu recheio do canole, porque para dar o sabor que eu precisava, eu precisei colocar bem mais. E aí desandou tudo. E para eu corrigir a receita, eu ia ter um puta de um trabalho, um puta de um custo para poder balancear tudo de novo. E mais uma vez eu tive que descartar, jogar fora e voltar para o meu plano oficial, que era comprar uma pasta decente. Isso é igual aquele negócio do... cara, eu vou vender Nutella aqui, mas ali no Atacadão tem um balde que é tipo Nutella, que lembra muito. Cara, não dá. Não dá. Tipo... E aí eu lembrei desses dois casos, queria trazer aqui para comentar contigo exatamente sobre essa questão da qualidade dos ingredientes nas minhas receitas. Você tem alguma história assim que você lembre, que você consiga contar pra gente? Cara, eu lembrei dessa história da Páscoa. Eu comprei, eu acho que eu comprei, na verdade, todo tipo de chocolate que você pode imaginar para utilizar. Testei tudo.
joguei na máquina aqui que eu tenho na temperadeira, tentei fazer todo o processo. Enfim, muitos deram ruins, outros deram bons, marcas que eu nem esperava que desse bom, acabou dando certo. Mas, enfim, tive várias situações. Agora não lembro nenhuma tão específica, mas com relação a aluno, é exatamente isso que você falou. Você é um grande professor, você tem um método, esse método ele é seu, você já desenvolveu. Para você dar a sua aula, você testou tudo quanto foi tipo já de passo a passo, de substituições de técnicas, até para você ser embasado no que você vai dar de resposta para os seus alunos. E, cara, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: eu posso substituir tal coisa por tal coisa? Cara, realmente, faça primeiro e você faz. Você precisa testar também, né? Ninguém pode bloquear, né? Não é uma ditadura daqui dos ingredientes, mas você precisa primeiro testar para saber se a sua fórmula vai dar certo. Porque o que acontece? Se você fala, cara, vai lá, testa. Antes de fazer o que você passou anos desenvolvendo para poder ensinar, a pessoa vai lá e testa com um ingrediente que você não recomendou, e aí o seu método não dá certo. Ela vai dizer, cara, o método dele ali, ele mandou trocar, não deu certo. E aí vai vir para cima de você, vai dizer, cara, não deu certo o negócio. E aí? E aí você precisa realmente ser firme no começo e dizer, testa o que eu estou falando. Beleza, deu certo, agora bora entender o que acontece se a gente começar a fazer as manipulações. Eu, embaixo de cada aula, eu dou algumas substituições que eu já fiz, mas algumas outras eu não recomendo, então eu nem coloco lá, e as pessoas vão justamente. Às vezes, enfim, a pessoa não vai nem substituir, mas só pela curiosidade de saber o que será que acontece se colocar aqui tal coisa. Aí vai pergunta de você, né? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é o método. Eu acho que isso tem muito a ver, sabe com o quê? Com o medo de perder dinheiro. É verdade. Seguinte, cara, ninguém tem dinheiro sobrando, certo? Claro. Mas eu acho que vale a pena você separar uma verba, pequenininha que seja, para você, eu vou falar, a palavra não é essa, mas vamos lá, para você gastar com testes. Eu chamo de custo do conhecimento. Falo isso com meu sogro toda vez que a gente vai elaborar, vai fazer alguma coisa. Eu tenho aqui um cortador e nivelador de bolos Mr. Cake. Isso aqui quem desenvolveu foi o meu sogro. Para a gente chegar nisso aqui, a gente gastou ferro pra caramba. As lâminas, a gente comprou lâmina de fora, mandou pedir lâmina não sei da onde, foi testando várias coisas até conseguir um nivelador desse aí. E, cara, a gente gastou uma nota para conseguir desenvolver um cortador. E a gente tem uma máquina ali de rechear panetone também, gastamos outra nota para construir essa máquina. E aí, cara, isso aí, ele fica, pô, a gente já gastou pra caramba, era melhor ter comprado uma pronta. Eu falei, cara, mas isso aí é o custo do conhecimento. A gente não sabia, a gente foi comprando um negócio até dar certo o negócio, né? Então, a galera também precisa ter esse custo do conhecimento. Eles vão ter que investir, vão ter que testar, vão ter que ter um momento aí de teste. E nunca teste antes de uma encomenda, né? Cara, eu tenho uma encomenda ali, eu vou fazer um teste. Por favor, né? Se for testar, não testa na encomenda que você vendeu, não. Testa. Já pensou? Compra aí 100 trufas, encomenda de trufa aí, cara, vou testar aqui tal coisa nessas 100 encomendas aqui que eu tive. É típico do amador isso, assim, sem denegrir ninguém, mas é típico do amador no bom sentido, no sentido de amador no sentido de não experiente, né? É típico isso, de vai fazer uma encomenda, vai no mercado para fazer as compras e vê que tem uma outra marca que está um pouco mais barata. E aí, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, né? Acaba trocando ali na hora, pô, vou economizar, né? Só que, vou dar um exemplo simples. Você vai fazer uma ganache comum. Creme de leite e chocolate. Não importa qual chocolate agora, no exemplo. Só que o creme de leite que você vai fazer é um creme de leite de 35% de gordura. Aí você vai lá no mercado, pô, tem um de 20%. Tá bem mais barato que o de 35%. Metade do preço. Pô, metade do preço. Vou comprar. Tô até aqui com creme de leite. Peraí. Vou lucrar com isso.
Aí Vou você mostrar aqui compra. a marca aqui, ó. Um de 35 e um de 17, eu acho. Pois é. 17. Aí você vai naquela, pô, vou lucrar com isso, de 20 que vai me servir. Aí você faz a receita, você, você é a pessoa lá que não tem o conhecimento adequado, troca o creme de leite e não dá certo. Eu já digo para você com toda certeza, não dá certo. Porque existem outros fatores que fazem com que a receita dê certo ou não. Isso chama-se balanceamento de receita. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas aquilo tudo que eu já falei antes, né? Gordura, sólido de cacau, açúcar, tudo mais. E aí você falou sobre investimento em conhecimento. Ótimo. Acho, inclusive eu, de vez em quando, compro coisas diferentes e de vez em quando eu compro dos outros. Uhum, Casa de ferreiro, espeto de pau, né? com Então a certeza. gente, de vez em quando, vai e compra mesmo. Por que que aí que vem a pergunta. Por que você acha, queria que você explanasse mesmo, por que você acha que é importante investir nos ingredientes de alta qualidade? Cara, eu poderia citar uma lista aqui dos porquês que a gente poderia fazer isso. Primeira coisa, tempo. O tempo do ensino, o tempo do conhecimento, você precisa demandar um tempo. Então, às vezes, para a pessoa chegar ao seu nível como professor, como estudioso, ela demanda um tempo enorme, porque tanto você quanto eu, nós fomos construídos pela diversificação de conhecimentos. Você estudou com tal, com um monte de gente com livro, com não sei o que mais lá. Assim foi eu também. Então, nós tivemos um vasto período de tempo de estudo para a gente chegar hoje e termos o nosso método, o nosso produto e entregar isso para as pessoas. Então, a chave número 1, o tempo. Tempo é muito importante. Quando você pega ingredientes assim diferentes, você não tem o conhecimento, cara, vou investir aqui nesse de 30%. Ele é o que dá certo, foi o que o Fábio me recomendou para utilizar nessa receita. Mas tem um ali mais barato no supermercado, vou lá e compro. Você gasta duas vezes. O primeiro que o que você vai fazer não vai dar certo, porque o que o professor recomendou era de 30%, e aí você vai e utiliza o de 20%, o negócio desanda, não tem estabilidade, dá ruim. Você perde dinheiro e perde o principal, tempo, que você vai ter que refazer tudo de novo, você vai demorar mais tempo, enfim. A outra coisa que você precisa ter também é esse valor que a gente fala, o valor extra, que você precisa estudar. Então, qual que é a importância de você ter ingredientes de qualidade? Não só pelo fato do cliente chegar para você e dizer assim, cara, eu senti que o que você vende é de qualidade. Querendo ou não, o cara sabe, o cara sente. Quando a pessoa come um bolo que é dali daquela pessoa que ela tá preocupada, igual o Abelho Diniz, em fazer os cortes, apenas cortar sem ver a qualidade da matéria-prima que se usa, a pessoa nota. Tinha cliente que notava a diferença entre o leite ninho e o leite comum na hora de se utilizar, sei lá, em um bolo. Tem cliente que a pessoa é apaixonada pelo leite ninho, ela vai sentir a diferença. A outra pessoa que gosta do brigadeiro, cara, eu tenho aqui não sei nem se existe aí o Mococa e eu tenho aqui o Nestlé. Cara, um é feito à base do leite integral e o outro é feito do mix de, sei lá, de leites aí. E que também não dá certo e tem um residual muito ruim no sabor. E aí você vai pelo corte, quero cortar custos aqui, vou pegar esse aqui que tá R$ 1. E aí o outro tá 5, cara, uma diferença muito grande. E aí a pessoa vai e investe nesse de pior qualidade. O seu cliente vai sentir. Ele vai ver que você quis reduzir custos e não passar a melhor experiência para ele. Tanto você, chefe, quanto eu, nós queremos proporcionar experiências. E a gente quer que os nossos alunos proporcionem experiências para as pessoas, experiências positivas. Porque o momento de comer um chocolate é o melhor momento da pessoa ali. Cara, tem gente que tô Muita, almoçando aqui a salada muita... pensando no meu chocolate que eu vou comer depois. E Uhum. aí a pessoa termina o almoço ali, agora é meu momento. Espera aí que eu vou comer o meu chocolatezinho aqui. É o meu momento. Tem gente que se reserva só para isso. E aí a pessoa vai lá comer o chocolate. Putz, grilo, era melhor ter comido a picanha no almoço e o chocolate deixado de lado.
muitas vezes é a fugidinha que ela se permite, né? Muitas vezes É, a pessoa tá fazendo, tá num maior sacrifício para fazer uma dieta e ela quer comer um docinho decente, um é doce. verdade. A gente não pode privar as pessoas disso. E olha, engana-se muito quem acha que o cliente não percebe. O cliente, ele pode não saber qual foi o ingrediente diferente que você usou, É verdade. mas ele sabe direitinho se tá bom pro paladar dele ou se não tá. Ele pode nem te falar, muitos não vão falar, tá? Muitos não vão É. falar. O que é O até cara, para pior, falar, ele gosta muito de você. O cliente que dá um feedback, ele gosta muito. o que é até pior, porque aí você fica sem saber. É, é verdade. Então, assim, ao meu ver, por que é importante então a gente investir em ingrediente de qualidade, como você falou? Por vários motivos. O preparo se torna até mais fácil. Até Tem mais fácil. situações Isso. que o preparo fica mais fácil, né? Sei lá, é uma farinha de trigo que é um pouco mais sequinha, que dá menos grumo. É um creme de leite que é mais gordo, mas que não é, que é mais fácil de misturar. É um chocolate que tem um derretimento mais fácil, né? É um chocolate que tá mais, foi melhor cuidado. Olha só isso. Às vezes é um chocolate que tem melhor cuidado na logística de produção e de transporte. Sim, Juro para verdade. você, eu já vi loja, eu já vi, com meus olhos, não foi ninguém que falou. Eu já vi loja guardando chocolate importado dentro da geladeira na loja. Guardando lá. Tem que chegar Tenho e que comprar. falar que em Manaus, por ser quente, é o que mais eu vejo. Então, cara, e aí que acontece? Aí não é nenhuma questão do ingrediente ser de boa qualidade ou não. Ou O não. trato com ele não foi bom e o ingrediente perde suas características boas, né? Esse mesmo exemplo de chocolate, talvez tenha alguém aí que não saiba, né? Chocolate a gente não guarda em hipótese nenhuma na geladeira, porque o chocolate ele tem capacidade de absorver umidade. E a umidade e a água é o maior inimigo do chocolate quando você vai usar o chocolate para fazer uma temperagem, fazer uma casquinha de bombom, uma barrinha, um ovo de Páscoa, uma decoração para o bolo. Então, quando eu falo guardar o chocolate na geladeira, que eu já vi, isso é completo absurdo. Não pode acontecer. Mas voltando, por que eu acho que é importante investir em ingrediente de qualidade? O processo muitas vezes fica mais fácil, porque você se sente bem. Fala a verdade. Você não se sente bem usando um negócio bom pra caramba? Vou dar um Com exemplo aqui. Você vai certeza. no mercado, compra uma essência de baunilha e na sua bancada você bota uma fava de baunilha. Você vai se achar muito mais usando Eu uma boto fava. até o Dolman para preparar isso. A gente toma até banho, bota um perfume. Não, perfume não, para não atrapalhar o cheiro da baunilha. Mas a gente toma um banho, né? Bota uma roupa nova, né? Exagerando aqui. A gente se sente bem, e o cliente tem uma outra experiência. Querendo ou não, existe uma outra experiência. Isso transpassa para ele, né? Passa, não tem jeito, não tem jeito. E assim, de novo, não é que existe ingrediente ruim, existe, tá? Existe ingrediente ruim, sim. Mas o fato que o que eu tô trazendo aqui para abordagem é que não que você vai escolher um ingrediente ruim ou um bom, é que você vai saber escolher ingredientes de alta qualidade para o que você está fazendo, né? Num outro exemplo, vou voltar para o exemplo da ganache, que é o mais simples, que todo mundo entende. Se eu fizer uma ganache fluida, não, vou botar assim, uma ganache macia para rechear um bolo, na proporção adequada, chocolate ao leite. Se eu fizer essa mesma receita, trocar o chocolate ao leite pelo chocolate 70%, o recheio não vai ficar bom. Não é que não vai ficar bom de gosto, ele não vai ficar na textura adequada. Porque a gente tem uma proporção para chocolate ao leite para ser macio. Se você trocar pelo amargo, vai ter que ter uma outra proporção. Então, a escolha do ingrediente, apesar de ser um ingrediente bom, para aquele uso, não foi adequado. Então, isso é importante a gente saber. E onde que a gente chega quando a gente fala disso? Que é o próximo tópico que eu anotei aqui. Se você tiver alguns tópicos aí também, a gente vai falando, tá? Quando eu vou escolher
o que eu vou fazer, quando eu vou escolher os meus ingredientes, ó, eu já sei o que eu vou fazer. Isso é uma dica muito, muito legal, uma sacadinha bem boa para quem está assistindo a gente, que é quando você for escolher os seus ingredientes ou quando você for comprar os seus ingredientes, já saiba exatamente o que você vai fazer, porque baseado no que você vai fazer é que você vai saber escolher os ingredientes. O Áureo tem ali 2 cremes de leite, um de 20% e outro de 35%. Dependendo do que eu quero fazer e da receita que eu tenho, eu vou escolher um ou vou escolher o outro. Então, por exemplo, eu vou fazer lá uma ganache, de novo. Aí, se eu sei o que eu vou fazer, na hora de eu escolher o meu ingrediente, eu vou saber escolher o meu creme de leite e vou saber escolher, inclusive, qual chocolate que vai na minha ganache e qual chocolate que vai na casquinha do meu bombom, porque eu quero casar os dois. Uhum. E olha só, isso é uma preocupação que quase ninguém tem. Quem está assistindo aqui, que quiser dar um salto enorme na frente para fazer chocolates que se vendem sozinhos, precisa cuidar do sabor, mas não do sabor por si só, da harmonização que existe no paladar. Então, se você vai pegar... Inclusive, depois, quem quiser, pode ir no meu perfil aqui mesmo, tem vários posts meus de harmonização com chocolate amargo, ao leite, branco, depois procura lá. Perfeito, perfeito. Quando você vai criar alguma coisa, eu já sei qual a sensação que eu quero criar na pessoa que está comendo. Eu já sei até quão fácil ou difícil eu quero a mordida. Não sei se você pensa nisso também. Eu quero uma mordida mais dura, eu quero uma mordida que derrete mais. Uma crocânciazinha no meio. Ânsia, a firmeza do que eu vou fazer, a validade, o shelf life do que eu vou fazer, também vai interferir em quais ingredientes que eu vou escolher. Né? A gente pode fazer a mesma ganache com uma validade de 7 dias ou de 3 meses, mudando algumas proporções e mudando alguns ingredientes. Mas que ao paladar, talvez seja até a mesma coisa. E a experiência do cliente, como eu falei. Inclusive, falando de experiência do cliente, depois eu já vou passar para você contar os seus pontos. Uma vez eu participei de um evento num shopping. Na época eu vendia produtos ainda. Hoje eu só vendo curso, né? Aí tinha minha banquinha lá, com chocolate, brigadeiro e macarrão. E do lado tinha uma banquinha de uma outra menina de chocolate. Ela estava vendendo brigadeiros belga. Elas falavam brigadeiros belga. E aí, a gente passou ali um final de semana inteiro juntos. O dia inteiro, tipo de 10 da manhã às 10 da noite. E a gente vai se conhecendo, vai criando mais proximidade. E eu acabei descobrindo que o brigadeiro dela era um brigadeiro fuleira, feito com uma cobertura qualquer. E que só o confeito do brigadeiro é que era belga. E ela vendia assim, como brigadeiro belga. Ela cometia esse crime. Para mim isso é um crime. Né? Enganosa. E aí, qual o problema disso? Vários. Ela acabava vendendo para pessoas que talvez estavam querendo o que eu estava vendendo. Uhum. Só que, né? 2, ela vendia talvez uma vez só. Porque a pessoa, quando morde, ela percebe o que é, o que não é. É verdade. Então, isso também... Com a percepção, cara, era isso que era belga? Era isso que a confeitaria oferece de belga? É esse aqui o resultado? Pô, Ou gostei. pior, eu conheço o que é um chocolate belga. Isso aqui não é. Pior, é verdade. A gente estava dentro de um shopping de classe alta. É. Então, as pessoas que passavam ali, com certeza, a maioria conhecia. Com certeza. Então, assim, quando eu vou fazer a compra dos meus ingredientes, eu já sei o que eu vou fazer. Como é com você? Cara, na hora que a gente define qual que vai ser os ingredientes, como eu te falei, eu já investi muito em descoberta, em saber qual que é a matéria-prima que eu estou acostumado a utilizar, né? Tem a parada do preço, do conhecimento que a gente já investiu e já gastou. Eu nunca vou somente pela parada do custo. Há uma diferença de custo enorme. Às vezes aqui em Manaus, aqui é uma ilha, né? Então tudo que vem ou vem aéreo ou demora pra caramba para chegar. Nem sempre a matéria-prima que chega aqui
significa ser mais barato. Às vezes eles conseguiram um frete mais em conta, às vezes de um chocolate belga, às vezes os caras conseguiram um frete mais em conta e equiparou ali o preço entre um nacional e entre um importado, enfim. O fato é que não tem jeito. A gente já descobriu aqui os tipos, a gente já tem alguns chocolates aqui que a gente já sabe o que melhora no nosso produto, no nosso resultado final. A gente já sabe o que a gente vai ter mais trabalho. Mesmo com a parada do armazenamento, que aqui é muito fato isso que você falou. Tem gente que armazena no refrigerador mesmo. Mas não tem jeito, é o campo de batalha, é o teste. Aqui, enquanto eu puder estar utilizando o que eu já conheço, o que eu já estou acostumado a utilizar, eu vou usando. Chegar e eu vou na loja e acabou, não tem jeito. Vou ter que comprar ali o que eu não conheço para começar a testar. Mas, voltando àquilo que você falou no começo, quando você tem o conhecimento necessário, e você deve ter essa aula dentro do seu curso, falando sobre funções, os ingredientes, sobre a composição de um chocolate em si, você estudar a fundo sobre um chocolate vai fazer você ter a noção de quando você chegar numa loja de confeitaria, que você vai pegar um rótulo do ingrediente, você sabe ali qual que é os ingredientes que você procura nesse tipo de chocolate. Então, se você chega lá e você vai lá, tá escrito chocolate ao leite. Você olha aqui atrás e o primeiro ingrediente que ele te dá é açúcar, biomassa de não sabe Deus o que, hidrogenado, e ele tá falando que é chocolate, você sabe que a parada já não é de qualidade. Então, quando você tem o conhecimento, quando você segue o método aqui do chefe, que ele está falando para você, ó, chocolate, ele precisa ter isso, isso, isso para ser classificado como um bom chocolate. E às vezes aqui no Brasil, né, a Anvisa tem os termos dela para ser considerado chocolate, e às vezes os caras enchem aqui de um monte de outras coisas mais, que aí tu sabe que o produto ali tem mais outras coisas do que a própria manteiga de cacau, por exemplo. E aí você acaba tendo... Existe uma confusão que uma empresa fez de um tipo de cobertura que ela utilizava, eu acho que uma porcentagem talvez um pouco menos. Ele fazia um mix aí de coisas e vendia como se fosse chocolate. E tu deve saber qual que é, né? Tá dentro Eu fiquei sabendo desse caso aí. Cara, Pois é, e aí as pessoas estavam comprando aquilo como se aquilo realmente acho que não precisava de temperagem, alguma coisa assim. era um pouco mais fácil o método, talvez. Eu acho que era alguma coisa assim nesse sentido. Só que o sabor, o gosto, ele não era agradável como um chocolate de fato. Só que a falta do conhecimento das pessoas, a pegadinha que eles faziam ali, fez muita gente comprar esse chocolate aí. E a galera achando que estava vendendo lá a coisa mais top do mundo, quando na verdade nada mais, nada menos ela estava utilizando a cobertura. E utilizando esse tipo de chocolate para vender de repente a casca de um ovo de Páscoa. E aí deixava aquele sabor, tipo, cara, residual ali de gordura que não era tão interessante assim, né? Então, conhecimento a fundo é a principal ferramenta que você vai ter para não cair nesse tipo de armadilha. Porque se você pega ali o rótulo atrás e você começa a olhar, interessante, mas pelo que o chefe Fábio falou, o chocolate ele precisa do cacau estar em primeiro ali, junto, talvez depois com do açúcar, etc e tal. Enfim, as pessoas precisam desse conhecimento para que elas consigam não cair nesse tipo de pegadinha, para conseguir ter ali o... E olha que nem é nada tão profundo, né, cara? Não Exato. é uma informação tão profunda assim. É um Exato. mínimo de É o básico. fazendo. Tipo assim, é aquele negócio, receita sem conhecimento não é bosta nenhuma. Né? É você algemado para fazer só aquilo. É verdade. Sem conhecimento, isso realmente liberta você. E assim, só para perguntar, você já tentou fazer diferente do que você sabe que funciona e deu muito ruim, assim? Se decepcionou, perdeu alguma produção? Demais. O que mais a gente faz aqui é jogar coisa fora.
É tentar não só pela matéria-prima, né, que é o custo do conhecimento, que a gente sai comprando um monte de coisa por aí, mas tentar fazer um pouco diferente. O Ganache Queen nasceu disso. Imagina só para te chegar numa cobertura como o Ganache Queen. Boa, boa puxada. Aproveita, engata aí e explica também um pouco sobre o Ganache Cream. Vai lá, pode continuar. Quanto você acha que a gente gastou até chegar a uma cobertura? Que no caso até a gente já patenteou ela, tá? Só para deixar registrado isso aqui. Mas quanto você acha que a gente gastou de 2018, bem antes da pandemia, né? A gente pensou nos cursos de bolo, foi a primeira coisa que a gente pensou em fazer. E aí, na sequência, veio a pandemia, veio uma série de outras coisas mais. E, cara, desde lá, desde as aulas presenciais que nós dávamos aqui, a gente via a galera comendo o bolo, pá, e era de uma outra cobertura, né, o nosso curso. E as pessoas comiam um bolo, nossa, chefe, massa maravilhosa, recheio, que massa, que legal, cara. A cobertura é diferente, né? Nunca elogiavam. E a gente, cara, Aí a tia Célia, que trabalha aqui comigo, saía recolhendo os pratos, as bandejas, e via que a cobertura ficava. E a gente, cara, será que a galera não curtiu? Porque deixou no prato, não curtiu, né? E aí a gente, assistindo o MasterChef lá, a galera falando, o Jacão falando assim, cara, tudo que tu oferece no prato precisa ser comido. E aí eu lembrei na hora, a galera deixando ali a cobertura no prato. Eu falei, cara, aí eu começando as pesquisas no Instagram. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Cobertura. O que você gostaria de melhorar? Sabor, estabilidade. Minha região é muito quente, não sei o que mais lá. Falando um monte de coisa. A gente, cara, a luzinha apareceu aqui na cabeça e a gente, cara, a gente precisa trabalhar nisso. O que a gente tem de opção aí no mercado? Cara, a gente tem brigadeiro. Qual que é o problema do brigadeiro? A gente não consegue ter um trabalho artístico com um brigadeiro, né? Que ele deixa ali, consiga pintar, que a gente consiga fazer uma série de coisas, que a gente consiga pegar com a mão o negócio. A gente não consegue fazer isso com brigadeiro. Então, brigadeiro é para recheio e ponto. Dá para cobrir ali um bolinho caseiro? Perfeito. Dá para cobrir porque não é a parada artística, né, do bolinho caseiro. Beleza, vamos às outras opções. Pá, pega outra cobertura. Qual que é o problema? Tem um custo elevado e o sabor não é agradável. Então, você tem um custo ali somente para facilitar o teu trabalho, mas aquela parada do teu cliente, ele não gosta do resultado. Tipo, ele deixa do lado. Ele achou bonito, chefe, mas não é tão gostoso assim. O brasileiro, querendo ou não, ele se acostumou com cobertura simplesmente ser a parada mais artística. Tipo, cobertura não é de comer. Era isso que o brasileiro tinha na cabeça. Tipo pasta americana, que a gente acostumou, que é só... Exato. Tem trabalhos maravilhosos com pasta americana, mas tu sabe que não é uma parada, cara, que vontade de comer aquela pasta americana, que desejo. Eu digo assim, é comestível, mas não é comível. Não é comível, pois é comestível, é verdade. Comestível, pode, mas não é comível, porque ninguém aguenta comer. E aí a gente começou a fazer os testes, pegou ali o Butter Queen, colocamos chocolate, viu qual foi o resultado, pô, o preço elevou, ficou o dobro do preço. E, cara, não é isso, não posso vender isso, não posso oferecer. E aí a gente foi pro lado da ganache. O que dá? A ganache a gente tinha muita dificuldade em espatular, em fazer quina. Era difícil, porque a consistência da ganache em si é pá. Só que a gente começou a colocar ali, viu que o sabor era muito bom, das nossas ganaches, né, da ganache que produzíamos, só que a textura não era tão boa para fazer os trabalhos. E a gente partiu desse princípio, a gente começou a fazer os testes. E os resultados, jogando coisa fora. Eu perdi a conta de quantas caixas de chocolate a gente perdeu para tentar desenvolver o negócio. E aí foi indo, até que a gente conseguiu chegar num fator ali super interessante, que foi o caso do Ganache Queen. Então, o que a gente queria? A gente queria vender a parada da ganache, só que quando você fala em ganache, você automaticamente vem a ideia da ganache em si, do que é a ganache, do ganache para recheio. Pô, mas eu já fiz ganache aqui em casa, eu já fiz ganache na confeitaria, e a textura para ela não é tão interessante para cobertura.
E a parada do ganache cream é totalmente diferente. A textura, o sabor marcante do chocolate e, enfim. E aí a gente precisava de um nome diferente, porque é um produto diferente, né? E aí a gente foi, cara, ganache cremosa, ganache não sei o que mais lá, ganache cream. E aí ficou o nome de ganache cream mesmo. E a gente, cara, se a gente descobrir um outro nome, a gente vai e lá na frente a gente coloca. Aí, pô, bota ganache gourmet, bota ganache não sei o que, para tentar diferenciar, para as pessoas entenderem que é um produto diferente, é uma textura diferente, é um sabor diferente também do que se está acostumado. Só que para isso a gente gastou rios de chocolate, de creme de leite, de uma série de outras coisas mais, e as adaptações e os entendimentos. E depois que a gente chegou no fator dominante, né, de um método, de uma receita, a gente começou a testar o que acontecia se a gente colocasse mais isso, menos isso, se a gente incluísse outro ingrediente, se a gente viesse trazer alguma outra coisa para diferenciar. Porque a gente sabia que os alunos iam perguntar se eu colocar isso, se eu fazer isso, se acontecer isso. Porque justamente todo mundo não quer gastar dinheiro para estudar, para fazer uma parada diferente. A galera não quer e tá certíssimo. Tem gente que faz isso, como eu, como você, como pessoas que se dedicam a estar ensinando as outras pessoas. A gente cai de cabeça, cara, não sei se vai me trazer um retorno, mas eu preciso testar porque vai ter alguém, eu sou responsável por uma pessoa que vai ter ali, que não quer estar gastando essa grana, que a pessoa não pode gastar esse valor, e eu preciso estudar, preciso comprar e, cara, pô, que pena tu tá jogando esse chocolate no lixo. Cara, eu preciso fazer isso porque eu não quero que outra pessoa jogue esse chocolate no lixo, né? Então, é um custo que a gente precisa ter, foi um método que a gente desenvolveu, a parada do Ganache Cream, e que já tem aí muita gente produzindo, está fazendo um maior sucesso e, enfim, é algo que me traz muito orgulho da gente ter chegado a esse produto, ao Ganache Cream em si. Eu vejo você repostando os alunos aí, cara, cada coisa. Gente, se vocês não pegarem o bolo desse camarada aí, vocês estão perdendo muita coisa, hein? Se atualizem. Clica aqui em cima aqui, ó, vai lá no nome dele lá, depois da live, né? Não sai agora não. Foi da E live, você gente. cada coisa lá que, pelo amor de Deus, viu? Obrigado, chefe. Ô, Áureo, só pra gente fechar esse tema do Ganache Cream, talvez tenha alguém assistindo a gente aqui que deve estar com isso na cabeça. Eu já ouvi você falando sobre isso, já sei que não tem nada a ver, mas talvez tenha alguém aí pensando assim, Ganache Cream seria o Buttercream com chocolate? Você deve receber essa pergunta direto, né? Muito, muito. Justamente pela similaridade do nome, né? Por que que nós trouxemos o cream para o nome do Ganache Cream? Simplesmente porque nós queríamos trazer a ideia cremosa, que é o diferencial numa ganache comum, né? E aí as pessoas perguntam direto, cara, deve ser um buttercream que ele utilizou o chocolate no final. Tem um buttercream de chocolate. Ele deve ter fazendo isso. Cara, nada mais é. Já me mandaram print de grupos de outros chefes de confeitaria, de outras pessoas, do professor falando assim, cara, esse cara aí chegou agora, ele pegou um buttercream e colocou chocolate e tá enganando todo mundo. Eu falei, cara, o cara nem se deu o trabalho de chegar comigo e perguntar o que é, como é que faz, porque todo mundo que chega comigo, eu faço questão de explicar e eu explico toda a metodologia e o porquê. Já tem até uma mensagem ali desse tamanhão aqui pronta para mandar do porquê que é e como é que é e desmistificar isso, de que não tem absolutamente nada a ver com o buttercream. Não é um creme de manteiga que eu incluí o chocolate. É uma ganache que eu incluí uma textura mais cremosa e outros ingredientes que me trazem estabilidade. Vamos ter uma aula hoje ao vivo só para os alunos aqui da nossa comunidade, né? Onde eu vou mostrar para eles outro método de se preparar o ganache cream. E alguns ingredientes a mais. Incluir ali uma glucose para fazer um efeito um pouco diferente, para ter um shelf life maior, enfim. Então, nós
desmistificamos a parada do que muita gente pensa. E eu tenho certeza que a gente vai continuar aí por muito tempo batendo na tecla de que não tem nada a ver com o buttercream. A gente não faz um merengue e inclui manteiga e chocolate. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? E a gente vai passar um bom tempo falando sobre isso, até porque Ganache Cream é uma parada nova. Muita gente não conhece. Então, os alunos que estão agora dentro da comunidade, eles também têm o trabalho de educar as pessoas a mostrar que o Ganache Cream, você pode comer 100% dela, é tão gostosa quanto um recheio. Afinal, a base principal é chocolate mesmo, é uma cobertura à base de chocolate. E isso não torna ela mais cara, simplesmente porque não é uma quantidade exacerbada nem de chocolate, nem de manteiga, nem de outros ingredientes. Você consegue ter proporções ali que você consegue ter um creme super estável e gostoso. Então as pessoas não descartam ela. E isso já é um ponto muito importante, né? A parada do não descartar. E agrega um sabor muito bom ao seu produto final. Então, quando o cliente come ali um bolo com ganache, ele sabe, cara, diferente essa parada. Pode até ter um custo mais elevado do bolo em si, depende de quem for fazer também, mas vale a pena. Tudo que a gente procura é a chave final, vale a pena. E isso foi o que eu sempre procurei. Independente de oferecer. Tem muita gente, até contei essa história que eu vou contar brevemente para ti. Eu moro aqui do lado, né, do lado do meu ateliê, aqui do nosso estúdio, e ali na esquina mora a minha sogra. Certo dia, um rapaz vendeu para nós uma costela. Minha sogra, pesquisando ali, ela encontrou, caraca, uma costela de porco baratíssima, vou comprar. E aí comprou essa costela. Quando o rapaz chegou para entregar, eu atendi juntamente com outro cunhado meu, Diego, que inclusive faz aqui toda a parte de trabalho, de mídias, de gestão, de tráfego e tudo mais. E o Diego recebeu o rapaz. Aí ele falou, cara, eu achei que fosse ali naquela outra casa, que no caso era minha. E o Diego falou, não, ali mora o Mr. Cake, tu conhece? Ele falou, sei quem é, o rapaz que faz bolos, né? Ele falou, isso mesmo, e tu já comeu, tu gosta? Aí ele falou, eu tava do lado do Diego, o Diego falou como se eu não tivesse. Aí o rapaz falou, cara, ele faz coisas sensacionais, mas é muito caro, né? É caro o produto dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? A gente tinha acabado de comprar uma costela com um preço bem abaixo. E aí, quando a gente entrou com os produtos e foi abrir ali, viu que estava faltando vários outros componentes ali do que a gente tinha pedido. Vinha batata, vinha uma série de outras coisas e nada disso veio. Veio um arroz e uma costela bem pequena. E na foto ali, o que era prometido, não veio. Aí, na hora, ligamos para o rapaz e aí ele falou, olha, eu estou fazendo outras entregas. Assim que eu finalizar as entregas, eu volto para a cozinha e aí pego o que está faltando no seu e levo para lá. Só que, cara, ele já tinha demorado mais de 2 horas assim para entregar. E a gente já tava, tipo, era umas 2 horas mais ou menos, horário do almoço de domingo, né? E a gente ficou esperando. Esse rapaz, acho que rodou Manaus fazendo as entregas. E aí ele voltou para a cozinha dele e viu que não tinha os outros componentes, os outros ingredientes, as outras porções, né? Cara, tinha acabado a batata, tinha acabado uma série de coisas lá na cozinha dele. E aí ele ligou, olha, não vou conseguir aí levar o que era prometido, porque acabou. Ou seja, ele vendeu a mais do que ele tinha em estoque. E aí, cara, na hora eu só tava com aquilo na cabeça. Ele falou que era mais caro, ele falou que eu era mais cara, ele falou que era mais caro. E aí e o produto dele era muito mais barato, né? A costela lá era muito mais barato do que a gente estava acostumado a comprar. Só que aí na hora veio a ideia, cara, o cara, ele simplesmente pensou no preço. Ele não pensou na minha experiência, nem na experiência de todo mundo. Era uma confraternização em família. Minha sogra retirou os produtos da geladeira para requentar, para deixar o negócio lá, pelo menos que outras pessoas a mais pudessem comer, porque não tinha o suficiente para todo mundo. O cara nem se dispôs a dizer assim, cara, eu vou devolver o teu valor, ou te devolvo metade, ou pagar só, enfim. Nada disso. Ele simplesmente, cara, me desculpa, eu não consegui, eu não vou conseguir te atender. E aí eu falei, caraca, como é que o cara faz um negócio desse, cara? Aí você entende que a ideia é querer vender mais. E eu sei que todo mundo quer vender mais.
Mas quando você pensa na experiência e você tem a empatia com o seu cliente, oferecer para ele um produto de qualidade, que o cara pode dizer assim, cara, eu estou começando agora, eu realmente fiz mais em conta para não conseguir, eu vou dar um jeito aqui. Cara, foi isso que aconteceu. Eu já fiz isso, eu já vendi além por um problema do nosso sistema. Eu tinha contratado um sistema aí e eu deixei no automático. Tipo assim, ele ia imprimindo os pedidos. Pá, 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 pá. Quando a gente viu, tinha pedido pra caramba aqui no Natal e quando a gente foi ver no nosso estoque, não tinha. E aí, o que tu faz? Produz o dobro, liga para todo mundo, fala que se tu quiser, tu devolve dinheiro, pede desculpa, você vai devolver o dinheiro, mas mesmo assim você vai dar o produto para a pessoa. Sim. Tipo assim, eu sempre imaginei que é o preço que eu tinha que pagar, mas para não perder o cliente. E tem gente que não tá nem aí. Eu falei, cara, aí a pessoa, não, tudo bem, eu só quero o dinheiro de volta. Eu falei, por favor, eu quero te dar o produto. Seu dinheiro eu vou devolver, mas eu vou te entregar um produto. E aí o que eu sempre quis, trazer a experiência para a pessoa. Cara, eu não consegui entregar e é normal, a gente é ser humano, como você bem falou no começo, somos todos iguais aqui, todo mundo erra, todo mundo faz um monte de besteira, né? É natural que em algum momento você perca aí a sua capacidade de atender com excelência uma pessoa, seja por falta de preparo, seja por amadorismo, seja por algum problema, faltou energia na cozinha no meio do Natal, por exemplo, que já aconteceu comigo isso também. E atrasou todos os pedidos. Cara, e agora? Ou eu penso como o cliente gostaria de ser atendido, ou eu tô nem aí pro cara e eu sei que é a última vez que ele vai pedir de mim. O que já aconteceu também. Mesmo eu dando o produto para a pessoa, cara, não quero mais essa experiência. Ele me devolveu o valor, devolveu o produto. Legal. Pelo menos ele não vai falar mal de ti. Ele vai dizer, cara, o cara fez isso. Se quiser arriscar... Muito pelo contrário, vai falar até bem. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabeça. Tem que oferecer a experiência, a melhor delas possíveis. Por mais que você não tenha condições, por exemplo, de estar oferecendo aí o brigadeiro belga ou, enfim, os melhores dos chocolates do mundo. Cara, mas se você trabalhar ali com um ingrediente padrão, que você já trabalha com uma qualidade legal, tá ali trabalhando, não caia nessa de querer trocar gato por lebre porque você viu uma promoção ali de um ingrediente que sabe Deus qual que é o resultado que você vai ter, né? Então, se preocupe muito, sempre a empatia, se colocando no lugar do seu cliente, sempre sabendo as consequências daquele teste que você vai fazer e se preparar, cara. Quando der ruim, te prepara para devolver o valor, o dinheiro para o seu cliente e tentar agradar ele da melhor maneira possível. Não se perde cliente. De jeito nenhum. Eu vou elencar aqui algumas coisas que nós falamos hoje da importância de escolher os ingredientes e depois você complementa, beleza? Então eu vou falar assim, resumindo nosso encontro hoje, a gente trouxe aqui para discutir como que a escolha dos ingredientes pode ajudar você a melhorar as suas vendas, tá? Então, como que isso pode acontecer? Quais são os fatores que a gente falou aqui hoje? Inclusive, vou até ativar os comentários de novo. Quem quiser colaborando aí, pode ficar à vontade. Primeiro, saiba o que você vai fazer para daí você saber quais ingredientes que você vai escolher. Depois, saiba, e esse saiba que eu falo, não é você vai descobrir, não. Você vai escolher, né? Tipo, eu quero fazer tal coisa. Ou saiba quais as sensações você quer causar com os seus doces, para que também você saiba escolher os ingredientes a partir da receita que você tem. Nos exemplos que eu dei, uma mordida mais firme, uma mordida mais suave, uma coisa que derrete na boca, outra que dá mais mastigação e tudo mais. Outro fator, pensar na experiência do cliente, principalmente quando você se sentir tentada a ficar sempre naquele ciclo da economia de cortar os custos, porque é bom cortar custo, todo mundo faz isso e eu aconselho que faça sim, né? Que reduza os custos, só que tem que ser feito de forma racional
para que você não comprometa a qualidade do seu produto, tá? Falamos também sobre, dentro de experiência, falamos sobre harmonização. Na hora que você vai escolher os ingredientes, a gente vai combinar um sabor com o outro, muitas vezes, né? Tem bombons que eu faço. Eu fiz um bombom uma vez para um evento de Natal, que eu botei 4 sabores dentro do bombom. 4 recheios diferentes dentro de um bombom. Então, a gente tem... Aí depende do nível de complexidade que você quer alcançar e que você quer passar para o cliente. O que mais que a gente poderia elencar aqui como um resumo, Áureo? O custo do conhecimento. Separe uma verba. O custo do investimento, o investimento do conhecimento. Muito bom também. Como é que você poderia resumir para a gente que a escolha dos ingredientes ajuda a melhorar as vendas? Eu falei aqui alguns tópicos, mas eu queria que você, com as suas palavras, pudesse deixar esse recado aí final para a gente, com as suas palavras, como que a escolha dos ingredientes pode melhorar as vendas das pessoas. O confeiteiro ou chocolatier, como preferir, ele, quando ele se preocupa com a entrega dele, ele não precisa se vender muito. Eu não me vendo muito. Eu não tenho o esforço de estar fazendo panfleto e estar mandando mensagens no direct para um monte de gente me oferecendo. Quem me vende são os meus clientes, que são totalmente satisfeitos, o boca a boca, no caso, né? Atualmente, os meus alunos, as pessoas que estão estudando comigo, porque minha entrega nunca é aquilo que eu apenas prometo. Eu sempre vou além. Tem a parada do over delivery. O cara te pediu 100 bombons de tal coisa. Você manda aí 100 bombons e manda mais aí uns 10, sei lá, que talvez não aumente tanto o custo, mas para que ele experimente o atendimento. Eu até li uma frase recentemente. O bom atendimento, ele não é um fator determinante, apesar de que quando você é bem atendido, você fica espantado, porque não é natural. Mas nada mais é do que a sua obrigação em atender bem. Então, eu não tenho um custo tão grande de vender as coisas. Naturalmente, as pessoas, com o tempo, em tanto eu bater na tecla de que os ingredientes importam, eu oferecer a experiência para o meu cliente importa, as pessoas começaram a entender isso. Eu posso até ser conhecido como uma pessoa que tem um custo um pouco mais alto do que o normal. Porque tem confeiteiro, tem um monte de confeiteiro aí. Tem um monte. Às vezes as pessoas, cara, tá saturado esse mercado. Não tá. Esse é um mercado que tem muito espaço, principalmente para aquele que está preocupado com o cliente. Então as pessoas... De amadorismo, realmente. Exato, exato. E não se sustenta, Ele fica ali, como ele está pensando só no lucro, ele fica ali por alguns mesezinhos ali e sai fora. Cara, a desculpa o mercado está saturado. Tem muita gente aí, tem muito concorrente, tem muito não sei o quê. Eu não tenho concorrente. E se eu for me colocar como alguém que tem concorrente, eu vou procurar alguém muito maior do que eu para procurar aquela pessoa como concorrente. Por quê? Porque eu quero sempre estar entregando o melhor para o meu cliente. E essa mentalidade, ela reflete no produto, na qualidade dos meus produtos, na qualidade do curso que a gente dá, na qualidade de tudo que a gente faz. Porque a mentalidade é essa. Então, quando você coloca, a partir de hoje, a minha mentalidade vai ser oferecer o melhor. E ele vai começar desde se vestir bem. Vou fazer o melhor. Estou me vestindo bem aqui, estou com os equipamentos aqui, eu tenho uma batedeira só de mão, mas com essa batedeira de mão eu vou fazer o meu melhor. Os ingredientes, bom, que eu posso comprar é esse aqui de 17% de gordura. Mas eu vou procurar fazer o melhor com esse 17% de gordura. Sabendo que o ingrediente vai ser fundamental ali também. Cara, vou tentar comprar o melhor. É um passo de fé que a pessoa tem que fazer de comprar o melhor ingrediente e também de saber a parada da divulgação dele, né? Tipo, filmar o seu processo de trabalho, mostrar que você está utilizando um ingrediente de qualidade. Na hora que você entrega para a pessoa, ela sabe que ela está pagando por um custo, por um valor que vale a pena.
e não por um preço em si. Né? Ela está pagando ali por algo de valor. E aí ele sabe, cara, na hora que ele pensar em um momento com a família, na hora que ele pensar em algo mais especial, a primeira pessoa que vem na cabeça dele é você. Cara, pro meu casamento, como é algo especial, eu vou comprar os chocolates do Chefe Fábio, porque ele faz a parada de qualidade. Não é Cara, um negócio qualquer. falou uma coisa que me alertou aqui. Nestes momentos, prestem bastante atenção. Nestes momentos que você quer que as pessoas lembrem de você, né? Você que está assistindo, você quer que o seu cliente lembre de vir comprar com você quando for para um casamento, um aniversário, um presente, uma reunião em casa, uma só vontade de comer. Essa pessoa, ela não está lembrando de você só por causa do gosto do seu doce. É verdade. É importantíssimo, é o básico. Tem que sim fazer um doce. Mas se isso não vier alinhado e em conjunto com atendimento, apresentação, educação, responsabilidade, atenção, empatia, não é você que a pessoa vai lembrar. Durma com essa. É exatamente isso. É verdade. É o conjunto das coisas, né? E quando você tá com essa mentalidade, quando tu coloca na cabeça, eu vou fazer o meu melhor. Todos esses fatores que você acaba de falar, vêm em conjunto. O cara, quando vai atender uma pessoa, ele vai atender essa pessoa com a melhor qualidade do mundo, vai se preocupar de fato. E a pessoa vai sentir, opa, o cara já me atendeu legal aqui. Aí, pá, você mostra as opções que você tem. No seu cardápio mesmo, você já consegue enxergar se é uma pessoa que tem vai oferecer um produto bom. O cara olha teu cardápio ali, super explicativo, cardápio bonitinho, bem clean, bem feito, com as opções bem interessantes. Poxa, legal, gostei daí dos chocolates que o chefe faz. E aí você coloca o investimento em cima. Cara, vou pensar, o que esse cara pode me oferecer? Por que ele tem esse valor? Porque ele usa produtos de qualidade, porque aqui não é qualquer coisa. Ele não é só mais um. E aí as pessoas começam a enxergar. E aí quando ele compra de você, ele comprova. É exatamente isso. O que ele me vende é a experiência. Ele está me passando aqui a melhor experiência possível. E eu nunca comi um chocolate como esse. Eu nunca comi um bolo em toda a minha vida como esse. Entendeu? Aí a mentalidade é a primeira coisa que precisa mudar. A partir de hoje eu vou fazer o melhor chocolate do mundo. A partir de hoje eu vou fazer o melhor bolo do mundo. E eu tenho as ferramentas certas para isso. E aí a pessoa vai e naturalmente ela faz. E naturalmente a pessoa entende, a pessoa que compra entende, o cliente entende que ali é diferenciado. Nós não vendemos... Tinha um amigo meu que falava, cara, é a parada da experiência. Você não é tipo assim, mulherada, vou comprar uma bolsa. E aí você vai lá e, cara, tem uma bolsa ali, tipo da Louis Vuitton, ali no bate-palma. E aí você vai lá e compra. E aí, não, mas eu quero entregar a melhor experiência para a pessoa. E aí você vai lá na loja, sabe ali que aquilo ali é uma experiência que você está oferecendo para ela. Não é qualquer coisa. Tipo, o bolo que nós produzimos não é um negócio assim que a pessoa vai comprar ali para, cara, eu vou comer ali o bolo em qualquer... Tô com vontade de comer, eu vou comprar. Às vezes até acontece porque o que você faz é muito bom. Mas as pessoas, quando tem um momento especial para ela, você, de fato, é a primeira pessoa que ela vai pensar. Cara, hoje é o meu aniversário, eu quero o melhor, é um momento meu e da minha família, ou eu vou presentear a pessoa, cara, eu preciso presentear ela com o melhor. E ela vai lembrar, quem que é o melhor? Aonde é que a gente encontra o melhor? E aí é nesse momento que você se destaca dos concorrentes, porque você é conhecido como isso. Cara, quem que eu tenho de opção? Cara, tem aqui a primeira pessoa, ó, é o cara ali que faz bolo, ele é o primeiro. Não podeu atender. Cara, aí você vem aqui para baixo e, humildemente falando, obviamente, aí, enfim, as opções no mercado são pouquíssimas, galera. As opções de gente que está se importando em oferecer o melhor produto são pouquíssimos. Não caia nessa de que o mercado da confeitaria está saturado. Pelo contrário, está faltando muita gente boa aí para oferecer produto de qualidade.
Então, encorajo você que está começando agora na confeitaria, você está preocupado aí de repente em estar utilizando uma matéria-prima com uma qualidade melhor, invista em conhecimento, invista em técnica, invista em pessoas que têm já um know-how sobre tudo aquilo. Procure aliados, você nunca vai estar sozinho. Eu comecei a dar aulas porque eu já tinha muita gente me perguntando e eu sempre fui aquela pessoa de que, cara, eu vou ajudar, eu não vou esconder absolutamente nada, porque na confeitaria, não sei se é assim com você, mas tem muita gente que se fecha ali no mundo. Cara, eu sou a pessoa que faz o melhor bolo de cenoura do mundo e eu jamais vou contar isso para ninguém. E aí a pessoa chega lá com você, cara, queria saber qual que é a melhor cenoura aí que eu posso estar comprando para conseguir fazer um bolo bacana. Não posso falar. E aí as pessoas se fecham ali no mundo, enfim. Aqui é sempre um ajudando o outro. Aqui é sempre, essa é a ideia que eu queria sempre estar passando para as pessoas, de que as pessoas não estão só, as pessoas podem estar se ajudando, as pessoas podem estar incluindo. Obviamente que eu também não produzo mais fisicamente, assim como você, queimei de fato a ponte e entrei de cabeça nesse nosso propósito, né? Propósito, nosso projeto de estar ensinando, de estar levando conhecimento para essas pessoas. Então, enfim, eu te agradeço muito aí a possibilidade de estar aqui, de estar falando contigo hoje, de poder estar aqui com essa galera. Muito bom mesmo, muito obrigado de fazer esse convite. Mude a partir de agora a mentalidade, galera. Vire a chavinha na cabeça e diga assim: eu vou oferecer a melhor experiência para as pessoas. A palavra de ordem é essa: a melhor experiência. Hashtag a melhor experiência. Eu já ia finalizar, mas eu não consigo finalizar sem dar uma dica assim, mágica. Uma dica mágica. Todo mundo quer uma fórmula mágica? Eu vou dar uma fórmula mágica agora para quem está assistindo a gente. Presente para quem ficou até o final. Então, quem já foi embora antes vai perder. E eu costumo falar isso para todo mundo, inclusive para os meus amigos. E eu vou falar o que eu costumo dizer e depois eu vou explicar. Eu falo o seguinte: se você precisa, na sua divulgação, no seu trabalho, no seu marketing, se você precisa dizer que você entrega uma experiência para o cliente, sinto muito lhe informar, você não entrega experiência porra nenhuma. Porque quem entrega experiência não fala que está entregando experiência. O cliente sente a experiência. Você não precisa falar, eu vendo uma experiência. Porque depois que muitas pessoas aqui nas redes sociais, inclusive os grandes que eu sigo, você deve seguir também, Pedro Superti principalmente, que ele fala sempre de experiência do cliente e tudo mais, as confeiteiras mais amadoras começaram a usar esse discurso de que eu vendo experiência. Só que aí eu digo, se você está precisando dizer que você vende uma experiência, sinto muito, mas você não vende experiência coisa nenhuma. Você está precisando dizer. Você precisa fazer com que o seu cliente sinta a experiência. E aí, por que eu falo isso? E agora é que vem a dica da fórmula mágica para você já dar 3 passos na frente de qualquer concorrência que você tenha com doce. Eu fazia muito evento. Casamento, principalmente, era o que mais eu fazia. E qual era a experiência que eu fazia o meu cliente viver e que tem total ligação com o nosso tempo de hoje, que é como escolher os melhores ingredientes para vender mais. Nos meus encontros, minhas reuniões de degustação, porque eu fazia reunião de degustação, eu não oferecia simplesmente o que eu tinha. Eu fazia uma espécie de entrevista informal, não eram perguntas certinhas assim, pergunta nada disso. Na conversa, eu ia tirando do meu cliente, do meu possível cliente, até então era só um potencial cliente, quais eram as coisas. Isso não era só nos eventos, tá? Na minha loja física, eu também fazia isso e a minha equipe que vendia na frente era treinada para fazer desse jeito. Isso vendia muito. Anotem aí. A gente, conversando com o cliente, a gente perguntava 2 coisas. Qual é o tipo de doce ou sabor que ela gostava muito de comer? E aí que está o problema, porque a maioria, 99% das confeiteiras param aí. E agora é que vem o diferencial.
qual é o tipo de doce ou de alimento, de sabor que você não gosta. Que você não gosta de jeito nenhum. Ou que alguém da sua família tem alergia. No meu caso era evento, né? Então, você vai para um casamento, vai sua família. Então, tem alguém da sua família com alergia a alguma coisa? Ou que não come? Ou você gostaria de privar os convidados de algum sabor que você não gosta? Cara, isso pode parecer muito simples para vocês que estão ouvindo agora. Para o seu cliente, quando entra no ouvido dele, que você, de forma íntegra, verdadeira, está se preocupando com o que ele vai receber, a sua venda acontece nessa hora. Eu até arrepio. Sua venda acontece nessa hora. É nesse momento. Quando o cliente ouve de você que você não está só preocupado em vender, e sim está preocupado em entregar uma experiência, fazer ele sentir a experiência. E não dizer para ele que ele vai ter uma experiência. Isso é transformador para qualquer negócio de confeitaria, para você que quer vender doce, principalmente para eventos. Tá? Então, passei por isso e é só sucesso. Perfeito. Tá anotado aqui. Eu quero agradecer demais a presença de cada uma das pessoas que está aqui assistindo a aula com a gente. Agradecer muito a sua presença aqui, Áureo, Dr. Mr. Cake, o professor, né? O professor. Cara, estou muito feliz de você ter aceitado. Muito obrigado a quem participou aí, quem ficou presente aí ligado, principalmente quem anotou. Eu anotei um monte de sacada aqui, um monte de coisa a mais. Conhecimento é sempre bom e tá tudo anotado aqui. Vou passar limpo e guardar ali no arquivo. Muito obrigado pelo seu conhecimento, chefe. Valeu por ter contribuído. Eu espero brevemente estar aqui novamente contigo fazendo alguma coisa bacana.